Junta-se a nós Oriane Fancelli, analista NAU. Oriane, muito boa noite. Obrigada pela presença neste Jornal à Noite, aqui no NAU. Começo por perguntar como é que está a ser e qual é o grande destaque deste terceiro dia de campanha aí no Brasil. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O que continua aqui fortemente, que com certeza vai ser observado ao longo das próximas semanas, é a polarização extrema, né? Com tanto Flávio Bolsonaro quanto o presidente Lula tentando agora conquistar os votos daqueles eleitores indecisos, que são as pessoas mais de centro, que eles são mais ou menos 1/3 de toda a população brasileira e que enfrentam aí esse desafio, porque tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro apresentam uma rejeição extrema. Flávio Bolsonaro com 54% de rejeição, de acordo com as sondagens, e o presidente Lula 52%. Então, a margem ali é mínima para tentar conversar com aqueles eleitores que estejam mais propensos em pender para um lado ou para o outro. O que tem surgido de ontem para hoje também é uma questão envolvendo o filho do presidente Lula, que ele é conhecido como Lulinha. Ele é o filho mais velho do presidente e desde ontem ele está no centro de um novo caso. Isso porque a Polícia Federal, ao investigar um grande esquema de fraudes contra aposentados no Brasil, apreendeu o celular, o telemóvel de uma lobista em controlar mensagens dela com o Lulinha, que estava tratando de reuniões de negócios com gente de primeiro escalão do governo, incluindo o então chefe de gabinete do próprio pai. E aí, com base nisso, o Supremo ele autorizou abrir uma nova investigação por suspeita de tráfico de influência, ou seja, a suspeita de que se estaria a vender acesso ao palácio usando o nome do filho do presidente. Esse é o terceiro inquérito contra ele, as defesas negam tudo e nada de fato está provado, mas o dano político ele é imediato. A campanha do Lula ela começou já há 3 dias e o grande desafio por parte do presidente Lula é tentar se descolar da sua imagem de corrupto. Isso porque ele já teve também no passado diversos escândalos envolvendo questões relativas à corrupção. Oriane, quais são nestes 3 dias os principais temas que têm dominado os discursos dos candidatos e que assuntos é que deverão dominar esta campanha nas próximas semanas? São questões, eu diria, diferentes para os dois lados, Marisa. Do lado do presidente Lula, ele precisa defender o que ele tem construído até agora e, de fato, existem questões que podem ser elogiadas, por exemplo, o baixo desemprego, mas o custo de vida no Brasil ele é algo que tem incomodado bastante o eleitorado. Flávio Bolsonaro tem explorado bastante isso, que não adianta você ter alguns números positivos na economia, sendo que o eleitor final não consegue sentir isso no seu próprio bolso. Outra questão extremamente relevante que vai ser um dos principais assuntos e que também é algo que nós já observamos em outras eleições aqui em países próximos da América Latina, tem a ver com a segurança pública. O presidente Lula, no seu primeiro discurso de campanha, afirmou que vai construir um Ministério da Segurança Pública. Para isso vai precisar aprovar uma emenda à Constituição, e Flávio Bolsonaro ele tem uma proposta que é talvez um pouco mais agressiva, falando aí em prender todo mundo, em diminuir a maioridade penal. É um discurso bastante alinhado com aquele que nós temos observado, por exemplo, com o caso do Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador. E ele vai tentar jogar nas costas, aí na conta do presidente Lula, o fato do país ter hoje altos índices de criminalidade, de violência. Eu diria que essas são aí as duas principais questões: econômica, segurança pública e talvez aí em alguns momentos, especialmente com o objetivo de atacar o lado oposto, abordar algumas questões de corrupção. Flávio Bolsonaro tem também seu teto de vidro, isso porque, como nós já falamos aqui no NAU em um outro momento, ele foi pego aí mentindo publicamente porque teve um áudio vazado no qual ele pedia dinheiro para que o Daniel Vorcaro, que era o dono de um banco, Banco Master, foi um caso aqui, talvez o maior caso de fraude bancária da história do Brasil, mais de 40 mil milhões de reais, em que o Flávio pedia para ele
dinheiro para que financiasse o filme do próprio pai. Quando questionado por um jornalista, Flávio disse que isso não tinha acontecido. Depois de ter o áudio exposto, ele volta atrás e diz que se tratava ali de uma conversa privada, tentou dar outras justificativas. Então, os dois têm as suas sensibilidades no quesito corrupção também. Urian Fancelli, obrigada por este ponto de situação neste terceiro dia de campanha. Aí no Brasil, com certeza, vamos falar muito mais vezes nas próximas semanas para um balanço daquilo que está a ser dito pelos candidatos. Até à próxima, obrigada.